amados, muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Bom, estamos aqui para mais um dia de restauração e o nosso tema de hoje é Restaure o Amor. Ontem nós falamos sobre restaure o seu amor próprio, mas eu sei que muitos de nós acaba ficando na dúvida a respeito do amor, o que é o amor, mas assim... quando Deus ele foi me dando a direção dos temas, né, a ordem dos temas, eu preferi nem questionar dessa vez, porque da última vez ele me explicou o porquê daquela ordem, né, e eu entendi que se ele me deu essa ordem, era para eu seguir essa ordem. Então eu acredito que algumas pessoas que tiveram dúvida a respeito do amor próprio no vídeo de ontem, vai terminar e esclarecer no vídeo de hoje. Bom, amados, na verdade, eu já fiz um vídeo a respeito disso, a respeito desse tema. Foi o primeiro, se eu não me engano, o segundo vídeo do canal, porque no primeiro vídeo eu dei um testemunho breve do que estava acontecendo, né, com a situação aqui de casa e tal. E no segundo vídeo eu gravei só um áudio, porque eu tinha feito todo um estudo que está anotado aqui no meu caderno do projeto Restaurar Famílias. E esse estudo eu não queria sair dele em momento algum, eu queria que seguisse à risca tudo que eu tinha escrito, tudo que estava anotado. E hoje, ontem quando eu estava na célula, eu orei e eu falei: Senhor, o tema de amanhã é restaure o amor, mas sobre o que exatamente eu vou falar? Porque, amados, eu podia falar sobre muitas coisas, eu podia falar sobre João 15, eu podia falar sobre as cartas de 1 João, eu podia falar sobre muita coisa para falar com vocês a respeito do amor, porque Jesus vai falar muito a respeito disso, que nós devemos amar os nossos irmãos como Ele nos amou, sabe? Se nós não conseguimos amar como nós mesmos, né, como a nós mesmos, então que nós amemos como Ele nos amou, porque Ele é o nosso modelo, está lá em João 15. Porém, amados, o que acontece? Eu estava buscando em Deus ontem na célula e o Senhor falou comigo: mas eu já te dei tudo a respeito desse tema. Então, fale a respeito disso para as pessoas. Porque como eu gravei um áudio, acabou que não alcançou a quantidade de pessoas que deveria ter alcançado, porque é um tema muito forte. Amados, quantos de vocês já teve dúvida a respeito do amor de Deus? Seja sincero com você mesmo, porque você tá aí sozinho assistindo esse vídeo ou acompanhado de alguém que você ama, mas enfim, seja sincero. Quantas vezes você duvidou? Quantas vezes você disse: será que Deus realmente me ama? Será que o amor de Deus realmente ele é incondicional? Ou será que eu fiz alguma coisa que fez com que Deus desistisse de mim e não me amasse tanto como eu gostaria? Bom, amados, no vídeo de hoje nós vamos restaurar esse amor, nós vamos acabar com essas dúvidas e inclusive vamos aprender um pouco mais sobre o amor, sobre isso que vão chamar de sentimento. O amor não é um sentimento e nós vamos aprender hoje sobre ele. Eu vou estar lendo aqui com vocês porque é muito importante vocês entenderem, sabe? Como eu disse, ó, mostro aqui para vocês, ó, esse daqui é o meu caderno do projeto Restaurar Famílias. E o primeiro estudo, ó, a primeira coisa que Deus começou a restaurar em mim foi o amor. E eu dei o título de Entendendo o que é o amor. Deus ele queria restaurar em mim o amor porque foram muitas circunstâncias que me fizeram duvidar do amor. Muitas coisas que aconteceram que me fizeram desacreditar que o amor existia, ou que me fizeram ver o amor de uma maneira muito racional, de uma maneira muito dura. E Deus ele começou a trabalhar em mim o amor. Tanto é que mesmo passado o tempo, mesmo passadas as circunstâncias, mesmo acontecendo muitas coisas, o meu amor para com meu marido, ele continuou intacto. E é incrível, amados. Por quê? Porque um pouco antes, algumas semanas antes do meu marido vir me pedir o divórcio, eu tinha feito uma oração aqui em casa. Eu orei e eu falei: Deus, me dê um amor incondicional pelo meu marido. E eu vi que ele realmente me deu, porque independentemente do que aconteceu,
eu continuei amando o meu marido. Ele me repudiando, ele me machucando, me traindo, fazendo coisas que foi muito difícil de suportar, mas ainda hoje eu amo o meu marido. E eu não vou mentir, esconder nada de ninguém. Muita gente vai olhar e falar, não, que trouxa lá, pra você ver. Problema é o que você pensa, sabe, amados? Por quê? Porque o amor, ele vem de Deus. E a palavra vai dizer lá em 1 João capítulo 4, que aquele que não ama não é de Deus. O meu amor para com aquelas pessoas que eu tenho ao meu redor, ele é um amor puro. Ele não é um amor que se baseia num sentimento que cada hora ele tá de um jeito. Ele é um amor contínuo. E mesmo que o meu marido não volte para casa, mesmo que ele viva a vida dele lá fora, eu vou continuar amando ele. Afinal de contas, eu não o amo por ele ser o meu marido. Eu o amo por ele ser uma pessoa que Deus colocou na minha vida por algum motivo. E nós construímos uma família juntos, nós construímos a nossa casa, nós tivemos carros, nós construímos muitas coisas juntos, né? Então, eu amo por quem ele é e não pela nomenclatura ou pelo patamar ou enfim, pela posição que ele ocupa. Tanto que quando eu conheci o meu marido, ele, tadinho, assim, ele trabalhava na sorveteria dos pais dele, mas ele não tinha salário, ele trabalhava lá e eu lembro que uma vez ele foi pedir o pai dele R$ 25 pra ele me levar pra tomar sorvete. Dá pra entender? Mas é porque ele queria me levar em outro lugar, né, amados? E aí, o pai dele falou assim... R$ 25? Você tá doido? Você trabalha pra pôr o pão dentro de casa. Eu não vou te dar R$ 25. Mas eu amava ele, independentemente se ele tinha dinheiro, se ele tinha... Porque na época ele tinha só uma bicicletinha que tava toda arrebentada, mas glória a Deus por isso. Ai, eu achei que era um bicho subindo aqui. Aí, porque eu moro no meio do mato, já falei isso com vocês. Mas então, amados, vamos começar o nosso estudo de hoje, entendendo o que é o amor. Para que nós possamos restaurar o amor, primeiro nós temos que entender o que é o amor. Porque nós conhecemos o amor, tá aí lá. Nós conhecemos o amor como um sentimento, mas o amor não é um sentimento. E é o que nós vamos ver aqui. Eu vou ler para vocês o estudo, mas amados, que a mesma intensidade que esse estudo trouxe para minha vida, ele possa levar para sua vida também. Amém? Vamos lá então. É muito triste ver o quanto as pessoas começam suas famílias sem entender o fundamento, a base e o preço dela. Quando fui apresentada a Jesus no ano de 2009 por um colega de trabalho, ele leu para mim 1 Coríntios 13 e uau! Ouvir aquelas palavras gerou em mim uma curiosidade enorme para conhecer aquele amor. Aqui na Terra, eu conhecia poucas fontes e modelos de amor. E em 2010, perdi a maior fonte que eu tinha aqui, o meu avô. Foi um tempo insuportável, penoso e terrível para mim. Mas é incrível ver como Deus pega um monte de dor, desespero, desesperança, solidão, aflição, sofrimento e transforma em um novo começo. Em Oséias 12:14, vemos que Deus leva os seus escolhidos ao deserto para falar de amor. É no deserto que aprendemos sobre o amor de 1 Coríntios 13. Eu estava no deserto. Minha vida parecia não ter mais sentido para mim. Era como se a maior parte de mim tivesse morrido junto com meu avô, porque eu acreditava que ele era a minha única fonte de amor e carinho. Mas naquele momento eu tomei uma decisão. Eu quero conhecer o amor de 1 Coríntios 13. E o Senhor usou a vida do meu marido para me levar até ele. Naquele dia 30 de outubro de 2010, eu iniciei o meu processo de libertação rumo ao conhecimento e encontro com Deus. Foi aí que eu descobri um amor especial, diferente, incondicional e entendi que sem esse amor a nossa vida não faz nenhum sentido. Mas afinal, o que é o amor? E que amor é esse? Ao lermos a Bíblia, aprendemos que Deus é amor, que o amor é dele e que qualquer que ama é nascido dele. 1 João 4:7. E aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João 4:8. O amor não é algo, ele é alguém.
Ele é Deus. Eu só posso amar se conheço aquele que é o amor. O amor de Deus não possui barreiras, fronteiras ou limites. E ao conhecermos e começarmos a aprender o que é o amor e como devemos amar, a nossa vida muda. Veja, antes de iniciarmos uma família, é preciso iniciarmos um relacionamento real e profundo com Deus, para que Ele nos apresente e ensine como devemos amar e cuidar das nossas famílias. O amor, ou seja, Deus, é e precisa ser sempre a base da família. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, vai nos ensinar sobre o amor e o seu valor. Nos ensina sobre o que é o amor e o que não é, o que ele deve produzir em nós e o que não deve produzir. Pois se é verdadeiro, ele gera em nós o que 1 Coríntios 13, dos versículos 4 ao 7 diz. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E cientes disso, é importante saber que precisamos aprender a amar para que possamos e consigamos manter nossas famílias, pois sem ele é simplesmente impossível. Paulo vai nos dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E por que disso? É muito importante termos esses quatro pontos cruciais gravados em nosso coração, porque ao longo da vida irão acontecer situações que colocarão o nosso amor à prova. Afinal, o amor não é o que dizemos em um eu te amo, mas é o que demonstramos com atitude. Está lá em 1 João 3, dos versículos 18 ao 22. E como Deus é amor, precisamos tirar dele o nosso exemplo. Ele mandou um exemplo que habitou em nós como carne, como ser humano, que foi Jesus. Então Jesus é o nosso exemplo, não é verdade? Então vamos ao primeiro ponto crucial sobre o amor. O amor tudo sofre. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 4, do 9 ao 11 diz que o amor de Deus se manifesta para conosco no momento em que ele envia seu Filho único ao mundo para que por ele tenhamos a vida eterna. E nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós. E por nós, pelo perdão dos nossos pecados, enviou a Jesus. Veja que no dicionário, sofrer é sentir dor, padecer, suportar, resistir, suportar um castigo, ser condenado. Em João 10,30, Jesus nos diz que ele e o Pai são um. O amor que tudo sofre é capaz de entregar seu maior bem por outros, não porque merecíamos, mas porque é o que o amor é. Filipenses 2, dos versículos 6 a 8, vai dizer que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não ocupou o lugar de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E como homem, se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não faziam dele caso algum. Está lá em Isaías 53:3. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, do 4 ao 5. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Está em Gálatas 3:13.
O amor que tudo sofre não impõe limites, antes se doa liberalmente. Ele entende que nem tudo é só bonança, alegria e festa, mas é também choro, dor, compaixão e renúncia. O amor que tudo sofre não olha para como você é, seus erros, falhas, pecados. Ele simplesmente se entrega, não porque você merece, mas porque te ama e está disposto a morrer por você. Amados, você entende por que Paulo fala o tempo todo que ele está em Cristo? Porque nós precisamos estar em Cristo, porque para vivermos esse amor de que a Bíblia tanto fala e nos ensina, só podemos viver em Cristo, porque Cristo foi o único que amou incondicionalmente. Ele foi o único que se entregou sem olhar os pecados, as falhas, os erros. Ele não olhou o que estavam fazendo de mal para ele simplesmente se doou. Não conseguimos ter um amor como o de Cristo, mas quando Cristo está em nós, esse amor ele se manifesta, e é por isso que nós devemos buscar a Cristo, devemos nos entregar a Ele e dia após dia buscar conhecê-lo mais. Segundo ponto, o amor tudo crê. Mesmo depois de tudo que fez por nós, muitos ainda não creram e não creem em Jesus. João 12:37. Mas o amor que tudo crê tem um propósito maior. Jesus foi rejeitado, condenado injustamente e morto. Mas ele fez isso porque o amor que ele tinha por nós não o permitia ver as circunstâncias a ponto de ser influenciado a desistir. Ele sabia que ao se dar por nós, ele estaria garantindo a salvação de toda uma humanidade. Veja o que 1 Timóteo 4, dos versículos 6 ao 7 vai nos dizer. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres de seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. O amor que tudo crê não faz nada esperando que a circunstância mude, a situação se resolva, as pessoas o aceitem, enfim. Ele só crê no propósito pelo qual ele foi enviado. O que eu aprendo com Jesus? Jesus, ele foi esbofeteado, ele foi maltratado, rejeitado, traído. Ele apanhou, ele sofreu grande perseguição, mas ele cria num propósito pelo qual ele foi enviado. E ele não desistiu desse propósito. Ele sabia que ele precisava se dar, ele sabia que ele precisava morrer e suportar todas aquelas circunstâncias para que nós pudéssemos hoje ser salvos, amados. Então, primeiro, você precisa entender isso. Primeiro, você precisa entender que antes de amar, você foi amado. Como nós lemos aqui, que está lá em 1 João capítulo 4. Antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. Antes de nós querermos saber o que é amor, antes de qualquer coisa, Deus já nos ama. Ele nos amou antes de tudo e qualquer coisa. Terceiro ponto, o amor tudo espera. Em Lucas 15, do 11 ao 32, vemos Jesus contar uma parábola sobre um filho que pede a herança a seu pai e parte para longe, gastando tudo em seus deleites, satisfazendo a vontade da sua carne com prostitutas, farras, orgias e etc. E com a atitude desse filho, vemos a postura de um pai que retrata o que Deus faz conosco. Um pai que não confronta, que não castiga, que não briga, mas espera. Ele deixa o filho partir, o deixa viver as suas vontades e desejos, até que um dia ele cai em si e volta para casa. E o seu pai o recebe de braços abertos e com muita alegria. O amor que tudo espera é paciente e sabe que no momento certo as coisas cooperarão e tudo se ajeitará e chegará ao seu devido lugar. Ele não se importa com o que está acontecendo lá fora, se ele vai ser substituído, trocado, superado, ele simplesmente espera. Amados, você entende agora por que o meu amor pelo meu marido ele não foi abalado? Porque antes de tudo, o Senhor restaurou o amor em mim. Olha só o que ele me ensinou. Esse estudo eu fiz no dia 25 de 8 de 2024. 25 de agosto de 2024. E eu vim descobrir a traição do meu marido no dia 21 de janeiro de 2025.
Então vocês entendem que Deus ele já estava me preparando, ele já estava me moldando, ele já estava me ensinando e me fortalecendo para aquilo que eu ia passar. Porque como eu já contei para vocês em outro vídeo, eu descobri a traição através de mensagens que eu peguei no telefone do meu marido. Meu marido nem mora mais aqui. Se você puder, depois assista o vídeo, eu vou deixar aí na descrição. O vídeo o título dele é Nem Todo Amante é Enviado do Diabo. É quando eu vou contar pra vocês a respeito de como eu descobri a traição. Mas veja bem como Deus me ensinou, como ele me preparou. O amor que tudo espera não se importa com o que está acontecendo lá fora. Se ele vai ser substituído, trocado, superado, ele simplesmente espera. E eu estou vivendo esse tempo, amados. Mesmo no meu momento de carência, de solidão, eu tenho esperado o tempo que o Senhor me pediu para esperar. Eu não procurei nada lá fora. O nosso grande erro é achar que amamos alguém, mas não podemos esperar nenhum ano por essa pessoa. Não podemos esperar o tempo que Deus quer que esperemos por ela. Por estarmos sozinhos e carentes, imediatamente já vamos procurando amor lá fora. Mas não é amor, como nós podemos ver aqui, o amor é uma pessoa. E para que possamos amar verdadeiramente as pessoas, precisamos ter essa pessoa na nossa vida. E é tão maravilhoso que essa pessoa, ela não habita ao nosso lado. Ela não está conosco ali caminhando do lado da gente todo dia ou sobre nós. Ela está dentro de nós, hoje por meio do Espírito Santo. Amém? Quarto ponto, o amor tudo suporta. Após ser caluniado, açoitado, duramente castigado, Jesus é levado à cruz, onde ele é preso por pregos em suas mãos e pés. E coroado com uma coroa de espinhos, exposto à humilhação e ao desprezo. Mesmo após ser trocado por um ladrão rebelde, ele respira fundo, olha para os céus e fala com Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se isso não é amor, o amor que tudo suporta, eu não sei o que é. A verdade é que toda a Escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Mas não é na minha justiça, amados. É na justiça de Deus. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. E ela é o nosso manual de vida e conduta. E é através dela que aprenderemos a maneira certa de conduzir e viver em família com Deus à frente, com o amor verdadeiro à frente. Então, vamos aprender agora como aplicar esses 4 pontos cruciais sobre o amor, do amor e sobre quem é o amor na família, amém? Primeiro ponto, o amor tudo sofre. Com Jesus aprendemos que não há limites no amor, que quem ama se doa, se entrega e se renuncia. Ele não se importa com sua própria vontade, mas com a vontade de Deus. Por mais apegado que eu seja aos meus pais, eu entendo que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa, está em Gênesis 2:24. Eu entendo que não me cabe mais em certos lugares, com certas pessoas, de certas maneiras, vivendo e falando certas coisas, mas eu sou capaz de abrir mão por amor, pela felicidade do outro. E mesmo que o outro me abandone, eu vivo a minha dor, mas também a anulo dentro de mim para ir em busca de uma restauração, de um novo começo e de correção. Segundo ponto, o amor que tudo crê. Enquanto estamos neste mundo, estamos expostos a tudo, principalmente às armadilhas e intentos de Satanás. O amor que tudo crê não foca no vício do outro, na mania, no defeito, mas sim no que Deus pode fazer nele. Ele não foca nas palavras duras, nas atitudes grosseiras, mas sim na transformação que virá. Presta atenção nisso. Na transformação que virá através de sua renúncia, oração e jejum. 1 Coríntios 7, do 10 ao 14, vai dizer assim: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente
e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. O amor que tudo crê sabe de alguma forma que Deus trará a transformação, a restauração, a mudança que é necessária. Amados, como nós podemos ver aqui, quando o Senhor me direcionou para escrever sobre isso, Ele estava falando da importância do casamento e estava falando da importância de permanecer com aquela pessoa que está em acordo com você. É claro que depois, como nós já vimos lá em 1 Coríntios 15, dos versículos 15 ao 16, Paulo também vai falar a respeito do descrente que quis se apartar. Mas aqui nós estamos falando de amor, nós estamos falando daquela pessoa que consentiu em habitar com você e estamos falando daquele homem ou daquela mulher que partiu, mas que você crê, porque de alguma forma aquela pessoa, ela foi boa durante o tempo que ela esteve com você. Eu não estou falando de uma pessoa que te agredia, que agia com atos narcisistas, que não tinha possibilidade nenhuma de te tratar com amor, mas eu estou falando de uma pessoa que de alguma forma te deu um amor, sabe? Te deu uma esperança para acreditar nisso. Ah, mas o amor tudo crê. Sim, ele tudo crê. Independentemente se é um narcisista e você consegue ter fé o suficiente para crer na transformação dele, glória a Deus, continue crendo. Porém, primeiro busque em Deus para saber se esse relacionamento é da vontade dele. Porque não adianta só crer, como nós vimos aqui, no primeiro ponto, o amor que tudo sofre, né? Isso mesmo, ele está o tempo todo alinhado com a vontade de Deus. Então eu vou sofrer por aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. Eu vou crer naquilo que está alinhado com a vontade de Deus. Eu vou esperar por aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, entende? Tudo que eu for fazer deve estar alinhado à vontade de Deus. Ah, mas não é da vontade de Deus restaurar casamentos? É claro que Deus quer restaurar, se Ele pudesse, Ele restaurava todos. Mas a Bíblia também vai falar de pessoas más, de pessoas com condutas radicais e que não se submetem à mudança, não se submetem ao poder de Deus, tá bom, amados? Mas vamos então para o terceiro ponto. O amor tudo espera. Ao viver uma situação de abandono, nós somos imediatamente levados a desejar uma outra vida e talvez com outra pessoa ou sós. O amor que tudo espera dá tempo para que Deus trabalhe. Esse amor confia em Deus e em seu agir. Ele sabe que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, como está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Ele sabe que aquele que começou a boa obra, ou seja, a família, ele é fiel para completá-la, para cumpri-la. Filipenses 1:6. Ele espera porque sabe que o deserto é lugar de transformação, de aprendizado, de purificação. Ele espera porque sabe que logo ali está o cumprimento da promessa. Ele espera porque sabe que ao esperar, ele está exercitando sua confiança em Deus e aprendendo a viver a vontade dele, mesmo que em algum momento alguém venha partir. Seja o cônjuge, filho, irmão, enfim. O amor que tudo espera sabe que Deus está no controle, cuidando de tudo e no momento certo, Ele trará de volta. Entende, amados? Tudo se trata da vontade de Deus. Não é simplesmente daquilo que eu quero ou do que eu acho que é. Os padrões de Deus são diferentes dos meus. Mas veja bem como Deus ele começou a tratar comigo no meu deserto. Tudo isso aqui foram os primeiros aprendizados que eu tive que viver com Deus para que Deus restaurasse o amor, porque eu vivi muita falta de amor durante a minha vida, amados. Foi muita falta de amor. Infelizmente, na minha infância, minha mãe ela tinha muitos problemas com vício, então eu não vivi o amor da minha mãe, eu não vivi o amor do meu pai, eu vivi o amor do meu avô, mas eu perdi o meu avô com 16 anos, então aquilo pra mim foi assim muito doloroso, muito difícil de lidar, até porque na época eu era endemoniada, então assim foram muitas coisas difíceis para eu lidar. Mas enfim, Deus, ele começou o meu deserto restaurando o amor, restaurando em mim o amor verdadeiro, para que eu pudesse passar por todo o processo do deserto.
Quarto ponto, o amor tudo suporta. O amor que tudo suporta se sujeita a todo tipo de situação, para que seja feita a vontade de Deus, não é a vontade do homem, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. No livro de Oséias, por exemplo, vemos quando Deus o manda se casar com Gomer, que era uma prostituta, para que através da aliança deles o povo entendesse o que Deus sentia quando eles o trocavam por outros deuses. Confiavam em si mesmos, murmuravam e etc. Esse tipo de amor perdoa a tudo e busca em Deus a sua restauração pessoal, conjugal e relacional. Ele não julga o traidor, antes espera que o Senhor o encontre e quebrante seu coração para o recebê-lo de braços abertos. Ele não julga quem o abandonou, antes entende que havia algo errado e desagradável, que se não fosse o abandono, talvez nunca se manifestaria para poder ser corrigido. O amor que tudo suporta é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. O que eu aprendi aqui, amados, nesse amor tudo suporta? Eu aprendi que se eu não tivesse passado pelo divórcio, por esse processo do divórcio, teriam coisas que eu nunca ia ver, eu nunca ia saber. Porque o meu marido, ele é muito calado, ele é muito fechado, ele não me falava as coisas. Mas quando ele veio pedir o divórcio, foi que ele chegou falando: olha, isso não me agrada, isso eu não tô gostando disso, isso me incomoda. E ele foi jogando um monte de coisa. Foi tudo de uma vez, foi uma bomba só. Mas se eu não tivesse vivido aquilo, eu não ia saber. Eu nunca ia saber. Ou ele ia viver comigo infeliz e eu, por outro lado, também infeliz, e nós íamos ficar levando aquela família daquele jeito que a gente estava levando. E não tava legal, não tava agradável, não tava bonito, sabe? Então, assim, amados, a palavra vai dizer que Deus, ele tem o poder de transformar maldição em bênção. E eu vejo isso hoje. Eu vejo que a maldição do divórcio, ela foi transformada em bênção. Com toda a transformação, com toda a mudança, com todo o trabalho que Deus fez na minha vida. E com tudo que ele está fazendo na vida das minhas filhas, na vida do meu cônjuge, né? Eu tenho visto muitas coisas. Então, amados, esse estudo sobre o amor, essa restauração do amor é muito importante na nossa vida. Vamos encerrar aqui. Muitas vezes temos dado lugar ao diabo e aos demais inimigos para entrarem e destruírem as nossas famílias por falta de base. Por não sabermos como agir com a nossa família, por não relevarmos, por não renunciarmos, por não amarmos verdadeiramente. Estamos focados demais em nós e deixamos o outro de lado, mas o próprio Senhor Jesus nos ensina que, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, Mateus 20:28, assim também deve ser conosco, visando servir a nossa família com o nosso melhor todos os dias e desejando muito mais a felicidade do outro, o crescimento, a prosperidade do outro, para que assim sejamos verdadeiramente recompensados, exercendo um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amados, esse estudo mudou a minha vida. Aliás, todo o meu deserto mudou a minha vida e mudou a minha maneira de amar. Mudou a minha maneira de amar. É por isso que nesse momento eu quero te convidar a orar comigo pela restauração do amor. Para que Deus restaure o amor na sua vida. Para que você conheça o verdadeiro amor. Para que assim você possa amar. Porque não podemos amar se não conhecemos e não entendemos o amor. Só podemos dar, como nós vimos ontem, aquilo que antes nós recebemos. Por que ontem nós começamos pelo amor próprio? Porque primeiro eu preciso entender que eu fui amado. Eu primeiro recebi esse amor já está em mim, ele já habita em mim. E agora que eu tenho esse amor, que eu conheço e entendo esse amor, eu posso dar esse amor. Entende, amados? Então, se for possível, feche seus olhos agora e vamos orar, pedindo ao Senhor pela restauração desse amor, pedindo ao Senhor que venha falar aos nossos corações, que venha nos ensinar e que nós venhamos buscá-lo cada vez mais, conhecer e prosseguir em conhecer, pois a hora é chegada, já está chegando. O Senhor Jesus já está vindo, está voltando. Precisamos nos preparar. Haverá um tempo em que o amor de muitos se esfriará, mas o nosso não. O nosso amor não vai se esfriar, porque o nosso amor, ele é um amor verdadeiro. Ele é um amor pleno. Ele é um amor que está alinhado ao trono de Jesus, ao trono de Deus. Ele está alinhado
da vontade de Deus. Senhor, meu Deus e amado Pai, estou aqui mais um dia, Senhor, nessa quarta-feira, nesse dia maravilhoso que o Senhor fez, para te pedir, Senhor, no nome de Jesus, para que possamos aprender mais sobre esse amor verdadeiro, que é o amor que Jesus Cristo veio nos ensinar, que é o amor que fez com que Jesus se desse numa cruz, para que pudéssemos ser salvos. Senhor, eu venho te pedir no nome de Jesus, ensina-nos a amar. Ensina-nos mais deste amor, que possamos dar um amor verdadeiro, porque recebemos primeiro desse amor, que possamos ter um entendimento do que é o amor, que possamos saber que o amor, sim, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que possamos, Senhor, verdadeiramente viver a restauração do amor nas nossas vidas, para que possamos compartilhar desse amor. Não significa que nos mataremos por alguém, nos entregaremos por alguém, não é isso. Mas significa que olhar a felicidade do outro, mas significa que também saber ver a necessidade do outro, e muitas das vezes aprender a colocá-la acima da minha necessidade é algo importante, porque eu entendo que o Senhor faz isso comigo todos os dias. Eu entendo que muitas pessoas lá fora precisam e o Senhor cuida. Eu entendo que mesmo tantas pessoas tendo necessidades maiores que a minha, o Senhor continua olhando por mim, o Senhor continua ao meu lado, o Senhor continua de mãos estendidas sobre a minha vida. Senhor Jesus, que nós possamos aprender cada vez mais com o Senhor, que a sua palavra seja o nosso manual de vida, cujo qual todas as vezes que surgirem dúvidas, todas as vezes que surgirem circunstâncias com as quais não sabemos como lidar, é lá que nós iremos buscar. Não iremos buscar em pessoas que não sabem como lidar também. Não iremos buscar em uma liderança afetada pela ganância, pelo egoísmo, pelo machismo, mas iremos buscar na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade, é o que nós aprendemos. Então, Senhor, eu venho te pedir no nome de Jesus, restaure o amor, mas o amor verdadeiro, não o amor sentimental que o ser humano prega, não o amor inconstante que o ser humano ensina, mas esse amor incondicional que só o Senhor é capaz de nos dar, esse amor incondicional que é tão grande que deu o seu único filho para morrer, para que eu e os meus irmãos que estão aqui assistindo esses vídeos e outros irmãos que também serão alcançados e todos que vivem nessa humanidade pudessem ser salvos, inclusive aqueles que mataram, que roubaram, que se prostituíram, aqueles que muitos olham e dizem, esse não tem jeito mais, esse não merece o perdão de Deus. Senhor, que possamos aprender a ver com os seus olhos e amar com o seu amor, entendendo que o seu padrão é diferente do nosso, entendendo que a sua justiça não é como a nossa justiça, entendendo que tudo que o Senhor faz é perfeito e que Jesus morreu por todos. Que nós possamos amar verdadeiramente, não o amor da boca para fora, como João vai dizer, um amor de palavras, mas de gestos e atitudes, um amor real, que quando vê o outro precisando, ele vai lá, ele está disposto, ele ajuda, ele estende a mão. Senhor, nos ensine e restaure em nós esse amor, para que possamos amar verdadeiramente. Quantas vezes temos dito que amamos o nosso cônjuge, mas não o amamos de verdade? Nós estamos apenas querendo que o cônjuge supra a nossa necessidade carnal, a nossa necessidade emocional, mas tudo que o cônjuge faz é um motivo para desistirmos, é um motivo para brigarmos, é um motivo para reclamarmos e murmurarmos dele. Que possamos aprender, Senhor, a amar de verdade, esse amor que tudo sofre, que independentemente do que o outro faz, se esse amor é alinhado com a sua vontade, nós podemos passar por todas as circunstâncias. Um amor que tudo crê, que não vê a situação como o Senhor está vendo aí no mundo espiritual, aí no céu, no seu trono iluminado, poderoso e glorioso, mas que crê e sabe que lá na frente ou no futuro próximo, o Senhor já decretou a vitória está decretada. Um amor que tudo espera, que não se importa em se guardar, que não se importa em dar tempo ao Senhor, que não se importa em permitir que o Senhor trabalhe, porque o Senhor tem o seu tempo e o seu tempo não é como o nosso. E um amor que tudo suporta, que independentemente se foi traído, se foi repudiado, se foi trocado, se foi maltratado,
quando ele está alinhado com a sua vontade, ele é capaz de passar por tudo isso para viver um renovo, para viver a restauração. Portanto, hoje, Senhor, eu te entrego a minha vida para que o Senhor possa restaurar em mim o amor e para que o Senhor restaure também na vida dos meus irmãos. Amados, nesse momento, estenda assim as suas mãos, sabe? Para que você receba agora de Deus. Estenda assim, ó, desse jeito as suas mãos. E fale com Deus assim: Senhor, eu recebo a restauração na minha vida. Senhor, eu recebo esse amor verdadeiro na minha vida. Senhor, eu recebo toda a restauração que o Senhor tem para fazer na minha vida. Diga amém em nome de Jesus. Aleluia, amados. Queridos, que essa palavra, esse estudo possa trazer não só um conforto, um consolo para o seu coração, mas ele possa te ajudar a caminhar cada dia mais rumo à restauração, porque esse canal ele tem o intuito de restaurar primeiramente você, amados, porque Deus ele trabalha com cada um individualmente, individualmente. Então que primeiro você possa viver a restauração. Eu creio que em breve, no nome de Jesus, muitos casais, eu gostaria que fossem todos, né? Mas eu creio que muitos casais estarão dando testemunhos aqui, dizendo sobre a grande maravilha, o grande milagre que Deus fez na vida deles, sabe? Eu creio que você que está vendo esse vídeo hoje, em breve vai estar mostrando esse vídeo para o seu cônjuge que se apartou, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, e eles também viverão restauração. Eu creio no nome de Jesus que Deus pode fazer grandes coisas na vida daqueles que se dispõem, na vida daqueles que querem e que desejam viver restauração em Deus, porque Ele tudo pode. Amém? Amados, ó, Deus abençoe mais um dia, Deus abençoe a sua noite e que no nome de Jesus vocês possam viver uma restauração plena. E amanhã nós temos mais um dia de restauração. Fica aí comigo porque eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém? Até o próximo vídeo.